Olá, querido, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Eu sou Gisele Ribeiro e no vídeo de hoje estarei falando com vocês sobre ser diferentes, pessoas que não se amoldam aos padrões deste mundo. Estamos vivendo o tempo em que as pessoas muito se importam com o que os outros acham delas. Sempre foi assim, mas hoje em dia está mais intensificado. Geralmente as pessoas querem fazer aquilo que a maioria fazem, querem viver em tudo aquilo que está na moda, fazendo o que está na moda. Tipo, eu vou usar esse tipo de roupa porque está muito no uso. Eu vou fazer tal coisa porque todo mundo faz, ou a maioria faz. E não é bem assim que temos que ser. Isso não é nenhuma novidade, porque vemos que quando uma roupa entra na moda, todo mundo quer vestir aquilo. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando, mas geralmente tudo funciona assim. Não que seja errado usar ou fazer aquilo que está em moda, mas precisamos tomar muito cuidado com isto, porque ultimamente o mundo está muito corrompido e cada tempo que passa aumenta mais maldade, as pessoas não se importam com aquilo que é decente, com o que agrada a Deus, com o que desagrada, e precisamos tomar cuidado com isto. Precisamos sermos pessoas diferentes. Mesmo todo mundo está fazendo tal coisa, mas se é errado, não podemos fazer, nem que sejamos julgados, que sejamos vistos de uma má forma por estar sendo diferente, mas se aquilo não agrada a Deus, se aquilo não é correto, temos que ser diferentes, nem que todo mundo esteja o contrário, nem que todo mundo está desobedecendo. Temos que permanecermos na verdade, no que é correto, porque isso vai ser bom para nós mesmos. Olha o que está escrito em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que frase linda! Não se amoldem ao padrão deste mundo. Isso porque o mundo cada vez mais está deixando o que é certo e vivendo aquilo que bem querem, onde a imoralidade só aumenta. E na Bíblia menciona um jovem que levou isto muito em consideração, de não se corromper, mesmo que estivesse sendo diferente dos demais, que é o caso de Daniel. Daniel era um jovem judeu e foi um dos exilados para a Babilônia. O rei da Babilônia ordenou que fossem trazidos a ele jovens para servir a ele. Vocês que puderem ler lá o livro de Daniel na Bíblia, o capítulo 1 inteiro, vocês vão compreender melhor este acontecimento. Entre esses jovens, tinha alguns de Judá, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o rei designou que da sua própria mesa fosse tirada uma porção diária de comida e de vinho para estes jovens. Olha que honra! Eles iam comer e beber da comida e da bebida que era servida para o rei. É muita honra. Imagina a felicidade que todos aqueles jovens estavam. Mas acontece que Daniel e os outros 3 companheiros deles, Ananias, Misael e Azarias, rejeitou esta porção e se optou por outras. Isto porque a comida que era servida para o rei, uma parte era oferecida aos ídolos, aos deuses ali da Babilônia, e isto era contra a vontade do Deus de Israel e de Judá. E a Bíblia fala que Deus abençoou que o homem que cuidava deles fosse bondoso com eles e aceitasse essa opção do jovem. Agora imagino o que aqueles outros pensavam de Daniel e seus amigos. Com certeza achavam que eles eram bobos em rejeitar, se alimentar da comida do rei
Com certeza julgavam eles por serem diferentes, que não estavam aproveitando a oportunidade de se alimentar bem, mas os jovens judeus não se importaram em ser diferentes dos demais, em serem julgados. Eles decidiram a não se tornarem impuros com aquela comida, tinham as suas convicções e as manifestou com coragem. E logo mais vamos entender que tudo isto valeu a pena, em eles escolher agradar a Deus, eles rejeitar aquilo que para os outros era honra, era curtir. Eu estou citando este exemplo porque podemos pegar o exemplo destes jovens judeus e aplicarmos nos dias de hoje. Agora vamos ver o final desse acontecimento. Em Daniel, capítulo 1, do 15 em diante, diz: Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Olha que incrível! Ao se passar 10 dias que aqueles 4 jovens estavam se alimentando da comida diferente dos demais, que eram a do rei, eles já se apresentavam mais saudáveis. E quando se passaram os 3 anos que era para eles serem apresentados ao rei, eles foram apresentados e o rei lhes fizeram perguntas e ele viu que não tinha ninguém comparado àqueles 4 jovens. E eles eram bem mais sábios do que os magos e encantadores de todo o reino. E é isto que acontece com todos que decidem a não se corromper com as coisas deste mundo, que não se deixam se amoldar com as coisas destes séculos, com a maldade, com as imoralidades sexuais, tudo que é contra a vontade de Deus, precisamos rejeitar, mesmo que sejamos vistos como pessoas que não sabem aproveitar a vida. O mundo está cada vez mais pendido para os desejos da carne. E quando a gente recusa isso e escolhe fazer aquilo que agrada a Deus, muitos nos olham de uma maneira ruim. Mas a verdade é quando escolhemos ser diferentes para fazer aquilo que agrada a Deus. Assim como Daniel e seus companheiros foram, somos pessoas sábias e inteligentes, porque o melhor Deus tem para estes, até porque Deus honra aqueles que o agradam. Não estou falando que temos que sermos perfeitos e que precisamos ser melhor do que ninguém. Não, porque não existe ninguém perfeito e todos são seres humanos com defeitos. Mas quando temos o desejo no coração de fazer o que é correto e buscamos fazer, Deus já considera isso como justiça, como pessoa justa. Ele sabe que somos imperfeitos e que somos pecadores, mas quando queremos ser diferentes do mundo e rejeitamos aquilo que para a maioria das pessoas é curtir a vida, Deus nos abençoa. Assim como aconteceu com Daniel, eles rejeitaram aquilo que para a maioria eram honra, mas que desagradava a Deus, e eles recusaram, e no final Deus os abençoou. Eles eram pessoas mais inteligentes, mais sábias, e o rei não encontrou nenhum outro
comparado a Daniel e os seus 3 companheiros. E o rei descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que os astrólogos e os encantadores de todo o reino. E bem assim acontece com todos aqueles que escolhem fazer aquilo que agrada a Deus, que rejeita o que está em moda, mas que desagrada ao Todo-Poderoso. E além de Deus nos abençoar aqui na terra, nos dando paz que excede todo entendimento humano, alegria verdadeira e ainda temos uma vida eterna. Esta é a verdade, é a realidade, e bem-aventurados que não se amoldam aos padrões deste mundo, mas deixam ser transformados pela palavra de Deus e são capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isto. E só para finalizar, quero deixar uma observação também. Vemos que no exemplo citado aqui, que é o caso de Daniel, ele tinha os seus companheiros que estavam ali na mesma convicção, que era não rejeitar o Deus de Israel. Que possamos ter ao nosso lado pessoas que nos ajudam e nos incentivam a viver no que é correto, que nos influencia a não nos corromper com este mundo, mas que sejamos verdadeiros adoradores de Deus. Isto é muito importante. E aqui no canal tem um vídeo que fala sobre amizades. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, em que vocês podem ir lá e assistir e aprender um pouco mais sobre essa questão de amigos, coisas que realmente acontecem. Então é isto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece, para que elas também sejam abençoadas e edificadas, assim como nós estamos sendo. E até o próximo.